Olá, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a história da África. Mas antes de falarmos sobre a história da África, iniciarmos a nossa aula, é muito importante dar aqui um aviso. Estamos vivendo um período de aulas remotas devido à pandemia e por isso é muito importante que vocês mantenham uma disciplina de estudos. Leiam os capítulos, as páginas que eu mando para vocês no roteiro, façam as atividades que são propostas aí, durante a semana, tá? Assim, quando chegar no dia da live, vocês terão a dúvida, se houver essa dúvida, e eu poderei esclarecer, e assim vocês chegarão aí ao conhecimento, tá bom? Então, dado esse aviso, que é muito importante que vocês mantenham aí essa disciplina, vamos iniciar a nossa aula. A cultura africana chegou ao Brasil durante o período colonial. Estima-se que dos 12 milhões de africanos tirados da África para serem escravizados na América, 2 milhões teriam morrido no caminho, durante a vinda para cá, e sobraram 10 milhões. Desses 10 milhões, quase 5 milhões vieram para o Brasil. E o Brasil, pessoal, foi o último país a abolir a escravidão. E quando aboliu a escravidão, não deu oportunidade para os negros, para os filhos e os descendentes de escravos. Infelizmente, nós temos aí reflexos até hoje dessa política adotada aí quando aboliram a escravidão. Mas tudo isso não impediu que a cultura africana se espalhasse pelo Brasil. Ela está presente em todos os lados, na música, na culinária, na religião. Onde olharmos, está lá a cultura africana, a cultura afro-brasileira. Muita gente acha que a África é um país, mas a África não é um país. A África é um continente de diversidades, um continente onde vamos encontrar várias línguas e religiões, vários costumes, mas muita gente cria esse estereótipo. Aqui vai a história da Chimamanda Adichie, uma escritora famosíssima, que fez uma palestra no TED, há alguns tempos atrás, e ela falou sobre o perigo de uma única história, que as pessoas criam estereótipos, só conhecem uma história da África de miséria, só conhecem uma história da África de pobreza, Então as pessoas acham que todo mundo na África sofre a mesma coisa, que todo mundo na África fala as suas línguas tribais, mas a África, gente, tem diversas línguas, tanto locais, as línguas nativas das pessoas, dependendo da região, como as línguas também devido ao processo do imperialismo, Você vai encontrar muito inglês na África, a língua inglesa na África, francesa também, português, por aí vai, Então a África é um mundo dentro de um continente, é um mundo dentro do continente, devido aí à sua grande, à sua gigante diversidade. Mas continuando, a história da Chimamanda, ela é uma nigeriana, e quando ela era criança, ela dizia que só conhecia histórias de pessoas brancas, olhos azuis, sobre neve, porque ela lia ali livros ingleses, E inglês, é a língua também da Nigéria. Aí, um dia ela foi estudar nos Estados Unidos e a sua companheira de quarto sentiu pena dela sem ter conhecido e ficou surpresa quando ela começou a conversar com ela. Falou: mas você fala tão bem o inglês. Ela: mas a língua do meu país é o inglês. Então as pessoas julgaram a África, as pessoas da África, só pelo fato do que elas escutam, leem em jornais, mas a África, gente, é preciso estudar a fundo, para entender a grande diversidade que existe aí neste continente. Então vamos lá.
para falar um pouco, né, da história do continente africano. O continente africano é cercado ao norte pelo mar Mediterrâneo, que separa da Europa, e a noroeste pelo mar Vermelho, vocês podem observar no mapa aqui ao lado. O Istmo de Suez liga a África e a Península da Arábia, e também ao continente asiático. E o continente africano é banhado pelos oceanos Índico ao oriente e Atlântico ao ocidente, né? Lembrando que estudamos há pouco aí, né, que o fato de Portugal conseguir contornar a África até chegar à Índia foi um grande avanço dentro daquele processo de expansão marítima. A presença desses grandes rios, né, que existem no continente africano, como o Nilo, Níger, Congo e entre outros, eles ligam áreas do interior às regiões costeiras. Isso é muito importante, é fundamental, principalmente na questão de locomoção também, né, pessoal? E também, sem contar que as civilizações, para se desenvolver, necessitam de rios, né, estar próximas a rios, que o rio proporciona uma boa condição de fertilidade do solo, água para beber, e sem contar, né, que nós não vivemos sem água. Diversidade dos povos que ocupam a África. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, formou-se a civilização egípcia, que se manteve por mais de 2.000 anos. O Egito, né, pessoal, que fica aqui no norte da África, que tem como a sua dádiva, né, vamos dizer, o rio Nilo, né, que proporcionou, né, o desenvolvimento da civilização egípcia devido às cheias periódicas do rio Nilo. Tá? Nós já estudamos sobre o Egito no 6º ano. No século VII, houve a expansão dos árabes muçulmanos, tá? Devido também ao comércio de caravanas, e eles iam de uma região para outra, né? Transportando marfim, ouro, também escravos, né? E mercadorias, enfim, né? No geral, o escravo era considerado uma mercadoria, enfim, tá? E a partir de então eles iam divulgando ali o islamismo e converteram muita gente, né? Muitas pessoas nessa região da África. A região norte, né? Você tem os berberes, os tuaregs, que também faziam comércio pelo deserto, junto com outros grupos, né? Eles faziam comércio que ligavam o Sahel, a região do Sahel, do Saara, né? Às áreas mediterrâneas. Tá? A região noroeste, você teve ali grandes estados como Gana, Mali, Songhai, que formaram grandes impérios entre o século VII e o século XVII, tá? E faziam, praticavam ali o comércio de caravanas. Tá? Você tinha também os mandigas e os fulas, que formavam a população local. Tá bom? Então, muitos desses povos tiveram a influência do islamismo, né? Outros continuaram ali com suas religiões locais, tá bom? Nós vamos ter uma aula para falar sobre a questão da religião na África, né? Que engloba aí o islamismo, as religiões locais, né? Nativas, né? E também o cristianismo. A oeste, tínhamos ali a diversidade dos povos, né? E reinos como o Alsás, os Aquanos, Evés e os Yorubás. Grande parte dos escravizados trazidos pelo Brasil vieram dessa região. Na África Central, os povos bantus, né, que ocuparam a região por volta ali do ano de 1500 a.C., eles substituíram povos nômades que habitavam naquela região. Ao sul, os bosquimanos, né, e os otentotes, que são povos que habitavam ali essa região. Sudeste, né, da África, tinha os Zulus e os Soalis. Então, olha a diversidade, a gama, né, de povos, pessoal, que habitavam na África, todos com suas línguas, com suas culturas e também com suas tradições. Tá? É por isso que não dá para falar que a África é um país, a África é um continente diverso. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória aí sobre a África. Nós falaremos muito aí sobre todas as características, né, que compõem esse continente
diverso, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre os reinos da África. Então, essa foi a nossa aula. Até a próxima.